Boa noite, irmãos. Boa noite. Você já imagina qual é o livro que nós vamos utilizar nessa noite para falar do nosso irmão? Jonas. Uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Até para quem não é cristão, algum dia essa pessoa já ouviu falar sobre a história de um homem que foi engolido por um peixe gigante. E reduzida por vezes a uma simples história infantil, há uma mensagem confrontadora, tanto para mim quanto para você, nessa noite, no capítulo 4, e que eu irei compartilhar com os irmãos essa noite. Mas Jonas, chamado a anunciar a mensagem da salvação, ele se depara com um grande dilema. Como nós estamos no capítulo 4, nós estamos passando por alguns capítulos nessa liturgia. Mas Jonas, ele se depara com um grande dilema. Jonas, ele nunca duvidou sobre o poder de Deus que salva os seres humanos, mas ele questionava o alcance da misericórdia do Senhor. Deus escolheu dentre tantas pessoas um povo exclusivo, um povo que não é limitado a barreiras étnicas, um povo que não é limitado a barreiras geográficas, para chamar de seu povo. E o nome disso é expiação limitada. Jonas, ele não apenas, aqui para nós, ele não entendia o que era a misericórdia do Senhor, como ele não sabia e não fazia ideia do que significava expiação limitada. Mas, eu sei que o nome pode assustar um pouco, mas é bem simples de entender. Porque Deus, ele redime, ele purifica e salva um povo que ele escolheu. E a salvação desse povo, do qual nós fazemos parte, está na obra de Jesus, que é aplicada por meio do Espírito Santo. E há um termo que tem sido utilizado na academia, que tem estranhado menos os nossos ouvidos do que a expiação limitada, que foi um termo cunhado pelo John Stott, que é expiação objetiva. Isso porque o termo expiação limitada, ele pode parecer que nós estamos, de alguma forma, encolhendo o tamanho do amor de Deus. E não é isso, porque, em outras palavras, expiação limitada significa que na cruz, Cristo não apenas tornou possível a salvação, mas ele comprou de fato um povo, e ele tem chamado, e ele tem trazido esses filhos e filhas de Deus aqui nessa noite, e espalhados também através desse mundo. Então essa obra, ela é suficiente para todos, mas intencionalmente eficaz e salvífica apenas para aqueles que Deus escolheu. Então, em Jonas, nós vamos ver como esse conceito de expiação objetiva, que vai ser a palavra que nós vamos utilizar aqui, ele aparece. E para isso, no capítulo 1, Jonas, ele recebe a ordem de ir para Nínive, mas ele decide fugir para Tarsas. E aí então Deus envia uma grande tempestade, porque Jonas tenta fugir de barco, mas os marinheiros, apavorados, descobrem que Jonas é o culpado. E ele é lançado no mar, e a sua fúria, e a fúria do mar e o vento cessam. Os pagãos, então, passam a temer ao Senhor, a oferecerem sacrifícios e fazerem votos, e Deus prepara um grande peixe para engolir Jonas. No capítulo 2, dentro do ventre do peixe, Jonas faz uma oração a Deus, que mais parece uma oração de um salmo, porque Jonas reconhece a disciplina do Senhor. Jonas, ele se lembra do templo onde ele adorava, e ele reconhece e confessa, como foi o versículo que o Reginaldo leu aqui na liturgia, que a salvação vem do Senhor. E a sua oração então termina, e Deus ordena para que o peixe vomite Jonas na praia. E no capítulo 3 até o versículo 9, Deus repete essa ordem mais uma vez, de ir até a grande cidade de Nínive. E aqui, então, é nesse contexto que começa a nossa história, a história que nós vamos ver hoje a respeito do profeta Jonas. A misericórdia de Deus, a misericórdia com que ele trata a cidade de Nínive, prepara para o conflito do capítulo 4. Jonas se irrita com a graça e a misericórdia divina com aqueles que ele não concorda. E Jonas é confrontado por Deus. Então, abra sua Bíblia em Jonas. Nós vamos ler o último versículo do capítulo 3, que é o versículo 10, e a gente entra no capítulo 4. Diz o seguinte, então, a palavra do Senhor. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra?
Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora peço, Senhor, que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que se fizesse sombra sobre sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por conta da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que eu quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão esquerda da mão direita e também muitos outros animais? Baixe sua cabeça comigo, para que nós possamos orar a Deus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que através da Tua palavra e através do Teu Espírito enche o nosso coração com a Tua alegria e nos transforma cada dia mais. Muito obrigado. Eu te peço para que o Senhor me use nesse momento e que o Senhor me impeça de atrapalhar a Tua mensagem. Eu te peço isso, em nome de Jesus que eu oro. Amém. A proposição, ou o nosso tema nessa noite, é que Deus redime um povo para si. E Deus redime um povo para si, no primeiro ponto, soberanamente. Deus viu o que fizeram, Deus mudou de ideia, mas isso desagradou extremamente a Jonas. Então, ainda falando um pouquinho sobre um dos 5 pontos do calvinismo, em comemoração ao mês da Reforma, uma coisa que você talvez tenha estranhado, e que para mim isso, na cabeça, me estranhou muito, é que expiação com X é muito diferente daquilo que a gente pensa com expiação com S, que vem do verbo espiar. Mas o verbo espiar tem a ver com olhar às escondidas. Mas isso também me fez pensar numa relação muito próxima com o texto de Jonas. Porque Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. Ou seja, Deus é o único que podia olhar para dentro do coração do povo da cidade de Nínive e entender aquilo que se passava. Por isso que, apesar de espiar parecer ainda um pouco difícil entender essa ideia de olhar aquilo que há dentro do coração, só Deus consegue fazer isso. Só Deus pode saber quando nós nos arrependemos de verdade e quando nós muitas vezes dizemos que nos arrependemos. Tanto é que a palavra desculpa já perdeu até o seu significado. Então, Deus sabe exatamente o que nós pensamos, por quê e quando. Deus é o único que consegue olhar para dentro de nós, nesse caso, expiação com S. E a dificuldade de Jonas com Nínive foi porque Nínive não era um problema emocional, não era um problema pessoal para Jonas. Mas existiam profundas raízes históricas, políticas e culturais. Porque Nínive era a capital do Império Assírio, um dos povos mais violentos e temidos do antigo Oriente Próximo. E eram ainda por cima inimigos de Israel, responsáveis por ataques repetidos contra o povo do Senhor, até que o Reino do Norte, em 722, é dominado pelos assírios. Por isso, quando Deus ordena que Jonas vá pregar em Nínive, ele não reage apenas com rebeldia, mas também com escândalo. Para Jonas, Nínive não merecia misericórdia. Aqueles homens e aquelas mulheres tinham sangue nas mãos. Eles eram pagãos, idólatras, perversos, inimigos da aliança do Senhor. Então, na lógica de Jonas, que representa essa mentalidade nacionalista, exclusivista
de muitos israelitas da época. Deus é bom, mas Deus é bom apenas com o seu povo. Essa bondade deve estar apenas restrita ao povo de Israel. Mas, e ainda bem pela palavra mas, porque Deus é o único capaz de realmente sondar os corações humanos. E ele fez exatamente isso com o povo de Nínive. O povo daquela cidade se arrependeu dos seus pecados. E o texto ainda nos diz que Deus viu o que fizeram, como eles se converteram dos seus maus caminhos. E ainda por cima, Deus mudou de ideia com relação ao mal que ele tinha dito que lhes faria e não o fez. Jonas nunca ouviu falar sobre expiação limitada. Jonas nunca ouviu falar sobre expiação objetiva. Mas Jonas conhecia muito bem a lei do Senhor. Jonas conhecia muito bem a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E uma das passagens mais conhecidas sobre misericórdia e graça do Senhor, que alcança a todos os povos, está em Deuteronômio 30, versículo 4, 5 e 6. Porque em Deuteronômio 30, versículo 4, diz o seguinte: ainda que os desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, desde aí o Senhor, seu Deus, os ajuntará e os trará de volta. Versículo 5. O Senhor, seu Deus, introduzirá vocês na terra que seus pais possuíram, e dela vocês tomarão posse. Ele fará bem a vocês e os multiplicará mais do que aos seus pais. E aí chega o versículo 6 de Deuteronômio 30. O Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e dos seus descendentes, para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a alma, para que vocês tenham vida. E além disso, o livro de Salmos, que registra os cânticos e as orações do povo de Israel, no Salmo 87, versículo 6, diz o seguinte: o Senhor, ao registrar os povos, dirá: este nasceu lá. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus registrou o seu nome em Sião, porque você não é daqui, você é de lá. E Deus escolheu pessoas dos cantos mais distantes da terra, das mais variadas nacionalidades, para serem reunidas na Jerusalém celestial, adorando ao Cordeiro de Deus, pelos séculos dos séculos, como um só povo. E eu e você, pela misericórdia do Senhor, um dia estaremos lá. E o texto de Mateus 9, 35 e 36 faz um grande contraponto com a postura de Jonas, mostrando a verdadeira postura daquele que se compadece do seu povo. Porque em Mateus 9, 35, fala que Jesus percorria todas as cidades, todas as aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. E o versículo 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas como ovelhas que não têm pastor. Jonas não se compadeceu do povo da cidade de Nínive. E muitas vezes nós não nos compadecemos de quem é o nosso próximo. Mas Jesus se compadeceu. Jesus se compadeceu daquele povo. E se compadeceu de nós, para morrer em nosso lugar e nos salvar de uma vez por todas. Jonas fugiu da cidade de Nínive para ir para Tarsis porque ele não era capaz de entender o tamanho da misericórdia de Deus. Mas Jesus foi ao encontro das ovelhas sem pastor. Jesus passava pelas cidades olhando no rosto das pessoas, vendo a necessidade de cada uma delas. Ele não fugiu quando ele foi para a cruz. Ele não foi pego de surpresa, mas ele voluntariamente deu a sua vida para nos salvar. Então, além de saber aquilo que há dentro do nosso coração, que parece o termo espiar com S, Deus é o único capaz de espiar com X o seu povo por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Deus é aquele que pagou o preço pelos nossos pecados por meio do seu Filho Jesus Cristo. E talvez você já tenha ouvido também falar sobre o termo forense, uma ideia de que o réu é aquele que paga a culpa no tribunal. A obra de Jesus foi uma obra forense, justificação forense, porque além de expiar a culpa, de pagar o preço diante de Deus, ele fez isso de uma vez por todas. Não há mais cordeiros para serem mortos. Só Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, morreu para nos salvar. A palavra tetelestai é uma palavra que aparece
quando Jesus, pendurado no madeiro, disse as suas últimas palavras, disse a sua última frase. E no contexto de um tribunal romano, após cumprir todas as exigências da lei, o juiz romano, ele prosseguiria com a sentença e o cumprimento, e aí ele profere a palavra tetelestai. Ou seja, a palavra tetelestai indica que a dívida foi completamente paga com a morte de Jesus Cristo. E isso, para mim e para você, simboliza a salvação, o perdão, a redenção, a expiação objetiva. Em primeiro lugar, Deus redime para si um povo soberanamente. E em segundo lugar, Deus redime um povo para si, confrontando as nossas crenças equivocadas. O capítulo 3, no versículo 3 e 4, eles trazem uma informação muito importante para nós. Jonas se levantou até a cidade de Nínive, e segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Já parou para pensar e para observar que o evangelismo maior, o maior evangelismo e o mais bem-sucedido evangelismo da história, ele conta com o profeta com menos vontade, com menos compaixão pelo povo. Uma situação totalmente irônica. E além disso, a mensagem de Jonas foi uma mensagem econômica. Apenas 7 palavras eram suficientes para os ninivitas. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E aqui chega então, mais uma vez, o versículo que nós lemos, o versículo 5. Acompanha comigo na sua Bíblia, Jonas, capítulo 4, versículo 5. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor seu Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar o seu desconforto. Jonas ficou muito contente por causa da planta, mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que eu até quero morrer. E em vez de gastar o tempo necessário para percorrer a cidade de Nínive, Jonas termina o seu discurso quase que correndo, o mais rápido possível. Além disso, o sermão de menor tamanho, e talvez o mais mal-humorado sermão de toda a história, porque as palavras de Jonas continham apenas juízo. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E para terminar, Jonas se senta do lado de fora da cidade, esperando o juízo de Deus cair sobre aquele povo, fulminar, exterminar, extinguir, extirpar, acabar com aquele povo. Jonas não estava esperando misericórdia do Senhor. E Deus confronta as perspectivas equivocadas de Jonas por meio de uma lição de moral. Deus faz crescer uma planta que proporcionava sombra e descanso para o profeta. Deus designa a planta para aquecer e proteger a Jonas. E ele faz isso rapidamente como algo milagroso, como um ato gratuito, algo imerecido. Porque Jonas não plantou, Jonas não regou, Jonas não cuidou, e ainda assim ele desfrutou dos seus benefícios. Porque a planta representa a graça imerecida de Deus, dada por amor, sem mérito ao destinatário. Jonas se alegra intensamente, imensamente com a planta. Uma alegria totalmente desproporcional para algo tão temporário como uma simples planta. Porque quando a planta morre, Jonas também deseja morrer, revelando a sua frustração, não com a planta, mas com a quebra das suas expectativas. Jonas valoriza mais o seu conforto por meio daquela planta do que a vida de centenas de milhares de pessoas na grande cidade de Nínive. Jonas queria que Nínive fosse destruída. E Deus poupou a cidade. E Jonas ficou irado.
Mas Deus, quando lhe deu uma planta, ele se alegrou. Deus mostra que o profeta aceita a graça e a misericórdia de Deus quando são para ele, quando funcionam para ele, mas rejeita quando é para o outro. Para mim, misericórdia. Para o outro, justiça ferrenha. E a aplicação disso é que a raiz do conflito de Jonas é que Jonas ele não conseguia aceitar uma graça que alcançasse aqueles que aos olhos dele não mereciam ser salvos. A grande cidade de Nínive não merecia misericórdia aos olhos de Jonas. Jonas queria perdão para si, ele queria condenação para o outro. Ele sabia que Deus era justo e compassivo, mas ele queria justiça e compassividade apenas para ele e não para o outro. E a dificuldade de Jonas com a cidade de Nínive também revela algo que habita dentro do meu e do seu coração. A tendência que nós temos de limitar o amor de Deus àqueles que nós temos preferência. A tendência que nós temos de limitar o amor de Deus aos nossos preferidos, aqueles que fazem parte do nosso círculo. Ou seja, amar somente aqueles que fazem parte da panelinha, não aqueles que fazem parte da igreja como um só corpo. Então a planta, ela funciona como um espelho para a alma de Jonas. Porque a planta revela o quanto ele se importa consigo mesmo e o quanto ele não se importa com a vida dos outros, principalmente dos inimigos. Deus usa a planta para confrontar a hipocrisia do profeta. E fazendo uma comparação, qual seria a nossa planta? E com nossa planta eu quero dizer tudo aquilo que nós passamos a amar mais do que as pessoas. O que nós temos amado mais do que as pessoas pelas quais Deus quer mostrar misericórdia? Porque no texto de Jonas, a planta foi um presente, foi uma fonte de conforto, de alívio momentâneo, algo que para Jonas ele amou desproporcionalmente e que Deus usou para remover e para expor toda a hipocrisia do seu coração. Então pode ser que a sua planta seja aquilo que você valoriza mais do que as pessoas, e pode ser o seu bem-estar, pode ser a sua rotina, pode ser o seu conforto, pode ser muitas vezes a maneira com a qual nós temos olhado para o nosso estilo de culto e dizendo que apenas essa é a única forma que Deus aceita. Sabe, existem coisas boas, sim, quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus faz. Mas será que elas têm se tornado essa planta? Será que elas têm sido o alvo do nosso amor mais do que a misericórdia que nós devemos ter com relação às pessoas? Será que o nosso orgulho ideológico e cultural, sabe? Aquela coisa de que Deus está do meu lado, mas não do lado do outro. Deus ele escolheu nos amar. Essa é a mensagem. Deus escolheu nos amar. Ele redime um povo para si, sem quaisquer méritos da nossa parte. E ele nos escolheu com base na sua soberania. Pode ser que você seja uma pessoa bonita, uma pessoa que se olha no espelho e fala, eu sou uma pessoa bonita. Pode ser que você seja uma pessoa cheirosa, uma pessoa rica. Deus não te escolheu por nenhuma dessas coisas, e muito menos significa que você é merecedor de qualquer tipo de riqueza porque Deus te escolheu. E o contrário também é verdade. Deus não deixou de te escolher porque você se acha feio, porque você é mal cheiroso, porque você é pobre. Porque Deus, ele redime um povo soberanamente, apesar de nós. Sabe, nós defendemos a nossa ortodoxia, a crença na coisa correta com unhas e dentes, mas nós estamos negligenciando a ortopraxia, o colocar em prática, a viver aquilo que se prega. Nós nos importamos mais com o som da nossa teologia, mais do que as pessoas que ela deveria alcançar. Nós ficamos sentados, igual Jonas, observando o mundo perecer, mais preocupado com as nossas plantas, com os nossos privilégios, com o nosso conforto, com o nosso status, mais do que com as almas que o Senhor quer chamar através de mim e através de você. E aqui mais uma vez o texto de Mateus 9, 35 e 36, mostra um contraste nítido de Jesus com Jonas. Porque Jonas se compadece de uma planta que o beneficiava, e Jesus
se compadeceu de pessoas que o crucificaram. Jonas desejou morrer porque ele perdeu o seu conforto. E Jesus escolheu morrer para nos conceder consolo eterno e vida verdadeira. Porque em Cristo nós vemos o antitipo perfeito de Jonas. O profeta que não se afasta da cidade. Porque Jesus andava no meio da multidão. Porque ele conhecia as pessoas. Ele sabia do que elas precisavam. E ele se encarnou para viver, para morrer por nós. A doutrina da expiação objetiva, ela deve quebrar a rigidez do nosso orgulho e suavizar o nosso coração com a compaixão de Cristo. Porque Deus redime um povo para si, confrontando o nosso coração. E em terceiro e último lugar, Deus redime para si um povo e nos convoca à missão. Porque o texto de Jonas, ele termina com um recurso interessante. Não tem resposta. Não há ali um desenrolar dessa história para a gente saber, e aí, o que Jonas fez? Isso aqui me deixa... E aí, o que Jonas fez? Eu preciso saber o que Jonas fez. Os versículos 10 e 11 concluem a nossa reflexão. E o Senhor disse, você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte ela desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir da mão direita e da mão esquerda, e muitos animais? Jonas, ele se entristece quando o problema é com ele. Quando ele perde a planta dele, ele não consegue se alegrar com a salvação de uma cidade. O problema, portanto, é o desacordo que há entre aquilo que Deus quer fazer e com a dureza do nosso coração. O problema aqui é que Jonas não suportava a ideia de que a misericórdia de Deus poderia alcançar até mesmo os inimigos do povo de Israel. Jonas não tem problema com a missão profética em si, mas ele tem um problema com esse caráter de Deus misericordioso aplicado aos inimigos. E ele sabia que se ele pregasse, Nínive se arrependeria e Deus os perdoaria. Jonas queria um Deus à sua imagem, que pensasse como ele, que tivesse a mesma misericórdia que ele, que julgasse como ele julgava. E o livro termina com um desafio para mim e para você. Um desafio para nós. Hoje o mesmo problema acontece conosco quando nós nos alegramos mais com as bênçãos do Senhor do que com as vidas que precisam ser alcançadas. Quando nós estamos acostumados com a nossa casa e a gente esquece de olhar para a casa do nosso próximo. Quando nós fazemos da igreja um espaço de conforto e não de missão. Quando nós tratamos a compaixão de Deus como algo que nos beneficia, mas que não pode beneficiar os outros, que não nos comissiona para levar essa mensagem. O problema é que nós queremos que Deus cuide da nossa planta, mas não necessariamente que Ele salve a cidade de Nínive. E em Cristo, nós vemos a resposta de Deus a essa condição de misericórdia limitada da perspectiva humana. Porque na cruz, a compaixão de Deus se torna eficaz, não genérica, mas redentora, não potencial, mas consumada. E essa compaixão nos alcançou, e ela é o combustível da missão. Sabe por que você deve evangelizar? Sabe por que você deve alcançar aquela pessoa do seu trabalho? Porque você foi olhado como uma ovelha sem pastor. E essa mesma misericórdia com a qual Deus te tratou, você precisa olhar para o seu próximo como uma ovelha sem pastor. O vizinho que toca funk até 3 horas da manhã, ele é tudo. Ele é um marginal, ele é um desrespeitoso, mal educado, mas a última coisa que nós lembramos, e quando nós lembramos, é que ele também é uma ovelha sem pastor. Então, se Deus teve compaixão de Nínive, esse é o modelo pela qual nós temos que seguir. E a pergunta que fica é, quais são os nossos ninivitas hoje? Quais são os grupos de pessoas que nós julgamos difíceis ou que nós não queremos que Deus alcance? E aqui o texto de Mateus 9, mais uma vez, serve um contraste com Jonas. Mateus 9, 37 e 38.
Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus redime para si um povo e o convoca para a missão. A seara precisa de cearenses. Cearenses com S. E sabe, aqui talvez seja importante fazer uma ressalva. Porque há quem diga que evangelismo não dá frutos. Sabe, para aqueles que já tiverem alguns mutirões de evangelismo na rua, talvez um número muito pequeno, um número ínfimo de pessoas pode ser trazido em números, por assim dizer, para a igreja local. Nós falamos do evangelho, e às vezes a pessoa até se converte, mas ela mora longe, e por isso ela vai frequentar uma outra comunidade, num outro bairro. E com isso nós somos tentados a dizer que a evangelização não dá frutos, porque os esforços são desproporcionais por aquilo que é realizado, por o resultado que acontece e que é visto pelos nossos olhos. E esse fator pode ser desanimador para as pessoas envolvidas com a evangelização. E a reflexão que fica em cima disso é: você é chamado para pregar ou você é chamado para converter? De quem são os campos? Quem separará o joio do trigo? A nossa função é semear. Se a semente cair numa terra boa, ela vai produzir bons frutos, 30, 60, até 100 vezes por um. E se esse fruto ele não for parar na sua igreja, isso aqui é muito importante. Se esse fruto ele não for parar na sua igreja, mas ele for parar numa igreja cristã, evangélica, séria, que confessa Jesus Cristo como seu Senhor, louvado seja Deus por isso. O campo não é nosso, o campo é de Deus. Nós não trabalhamos pela igreja local, mas nós trabalhamos pelo reino invisível, que um dia se tornará visível quando toda a língua confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E se essa semente não cair num lugar que der frutos? Sabe o que acontece? Você vai ter cumprido a sua parte. Você vai ter levado o evangelho. Você vai ter cumprido o seu chamado. E cada um aqui faz parte de ambientes sociais totalmente diferentes e únicos. Só você tem os seus amigos, tem a sua família. Você não pode dizer: pastor, sabe o que é? Eu preciso que o senhor venha aqui, porque tem uma pessoa no meu trabalho que precisa ouvir sobre Jesus. E eu acho que o senhor podia falar de Jesus para ela. Meu irmão, quem tem que falar de Jesus é você. É você. Não dá para chamar um presbítero. E talvez a nossa oração seja: Pai, por favor, envie ajuda para essa pessoa. E aqui fica a nossa palavra final. A nossa oração devia ser: Pai, eis-me aqui. Nós estamos tão acostumados a orar de maneira genérica que nós nos esquecemos que Deus pode usar a mim e a você, pessoas imperfeitas, e que Ele cumpre o seu propósito, porque Ele é Deus. Nós pedimos por ajuda, mas e se nós formos a resposta para a nossa própria oração em favor do outro? Por isso eu quero te convidar para olhar para o caminho da missão, para perceber qual é o coração que nós devemos ter ao olhar para a vida do nosso próximo. E de fato, responder: Senhor, eis-me aqui. Eu sou um instrumento nas tuas mãos. O que o Senhor quer que eu faça? Deus redime para si um povo soberanamente, confrontando as nossas crenças equivocadas, e nos convoca para pregar o Evangelho. Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado, porque o Senhor olhou para nós como ovelhas sem pastor. Deus, nós somos gratos, porque a tua expiação objetiva em nosso favor não nos chama a ficar parado, mas nos convoca a ir. Senhor, por favor, aquece mais uma vez o nosso coração, para que nós possamos ser uma igreja que representa os teus pés e as tuas mãos aqui neste mundo. Pai, nos usa, apesar de nós. Muito obrigado, porque o Senhor redimiu um povo para si. Muito obrigado.
e nós fazemos parte desse povo. E pela tua misericórdia, o Senhor, além de nos sustentar, nos chama para pregar o Evangelho. Nós te agradecemos e te pedimos para que o Senhor nos use, para que a nossa oração seja: Senhor, eis-me aqui. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.